Números, capítulo de número 35. Quem já ouviu falar em cidades de refúgio? Nós conversamos sobre isso numa terça, né? Quem já ouviu falar em cidades de refúgio? Amém? Hoje em dia ouve-se muito falar em cidade de refúgio, né? Os refugiados da guerra e esse tipo de situação. Mas por que o cara vai para uma cidade de refúgio? Porque se ele não for no país que ele está vivendo aquela guerra, aquela dificuldade, ele vai ser morto. E até porque também várias pessoas vão acusá-lo de alguma coisa, em virtude da situação que eles estão vivendo. Então, para isso existe não, né? Nós chamamos de cidade dos refugiados, lugar dos refugiados. Mas, lá no Antigo Testamento, há muito tempo atrás, a lei permitia que eu vingasse a morte de alguém da minha família. Se você matasse o meu parente, eu podia pegar e torcer o seu pescoço, Carol. Não tem problema. Comigo não ia acontecer nada, porque você matou meu parente. Era assim que funcionava. Podia haver vingança. Então, não foram homens, mas o próprio Deus instituiu as cidades de refúgio. Por quê? Para livrar o assassino? Não. Mas porque você já ouviu dizer que uma pessoa estava trabalhando aqui em cima do telhado? Não foi aqui, tá? Entendeu, né? Estava trabalhando aqui, de repente o martelo caiu e caiu na cabeça do cara que estava lá embaixo e o cara morreu. Já ouviu dizer de que o cara, sem querer, matou alguém? Que nós temos o tal do homicídio doloso e o homicídio culposo. Então, pode acontecer de alguém matar outra pessoa sem querer. E quando isso acontece, nos dias de hoje, a pessoa vai para a justiça, vai ser julgada, vai rolar um processo. Mas mesmo assim, percebe que nós não. Mas lá fora, os caras querem vingar a morte do cara. É isso ou não é, irmãos? Não, mas matou meu irmão, mas matou minha filha, mas matou minha mãe, mas matou minha esposa. Não, vou matar o cara, velho. Vou catar ele, vou acabar com ele. Mesmo assim, hoje ainda é dessa forma. Mesmo tendo a lei funcionando, mesmo tendo tudo isso. Nem se sabe se o cara é culpado ou inocente, o que foi que aconteceu, já querem matar. E naquele tempo, isso também acontecia. E eu quero conversar com você sobre isso, sobre cidades de refúgio. Eu quero trazer, eu creio que vou conseguir porque o Espírito Santo vai me ajudar, mas eu quero trazer para hoje as cidades de refúgio para a realidade espiritual, para a nossa vida, para o que nós temos vivido. Amém? Vamos falar com Deus primeiro? Senhor Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a revelação da Tua palavra, Pai. Eu te peço, fala conosco nesta noite. O Senhor conhece cada um aqui e todos nós. Por mais que talvez não percebemos, precisamos de uma cidade de refúgio, um lugar de refúgio. Há momentos na vida que queremos nos refugiar para algum canto. E que o Senhor possa nos mostrar de que forma devemos fazer, como devemos fazer e aonde é a nossa cidade de refúgio, Pai. Revela-nos a Tua palavra, que diminua eu e que o Teu Espírito Santo venha crescer no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Olha lá, Números capítulo 35, vamos ler do versículo 22 em diante, amém? Diz assim: porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então
a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo essas leis. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da cidade, da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Amém? É Bíblia. Se nós formos em Josué capítulo 20, daqui a pouquinho a gente até lê lá, vai falar quais são as cidades, aonde elas estão localizadas, vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero é tentar trazer isso para nós. Porque quando a gente lê esse texto, a gente entende o que acontecia lá. Mas para que isso serviria para nós hoje? A cidade de refúgio nada mais é do que um lugar de abrigo e proteção para aquele que está sendo acusado de algo que ele não cometeu. Ele é inocente, mas alguém quer pegar algo dele, alguém tem lutado contra ele. Amém? Essas cidades, elas estavam bem localizadas. Era fácil de encontrá-las. Em Josué capítulo 20, diz assim: disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa, sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com ele. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos do homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade. Percebe? Deus estabelece essas cidades. Essas cidades estão localizadas de uma maneira fácil, de fácil acesso. A Bíblia nos mostra, e estudando através de outros livros, da história daquele povo, nos mostra que os sacerdotes, eles chegavam a sair das cidades de refúgio para verificar se as estradas que levavam até a cidade de refúgio estavam bem pavimentadas, entre aspas, né? Não existia asfalto, mas se estavam em boas condições de viagem. Se havia placas indicando aonde estavam as cidades de refúgio. As cidades de refúgio estavam localizadas próximas, ao redor do deserto, para que a pessoa, por exemplo, eu cometi algo aqui, eu não precisasse ir até Itaquera, lá em Santo Amaro já era uma cidade de refúgio. Amém? Você está compreendendo? Deus fez isso estrategicamente, para que aqueles que fossem inocentes conseguissem escapar da vingança do sangue do seu parente. Tá certo? Amém? E eu acho interessante que isso é tremendo quando eu trago isso para Jesus. Quando eu trago isso até os dias de hoje, até a nossa vida, até uma regra espiritual, eu começo a perceber o seguinte: o assassino, ele errou. O que ele tinha que fazer? Ir imediatamente para a cidade de refúgio mais próxima. Amém? O Espírito Santo está começando a falar com você? Eu errei. O que eu faço? Eu corro confessar o meu pecado. Eu corro à cidade de refúgio mais próxima.
E o assassino, ele tinha o direito de entrar naquela cidade. Ele podia entrar. Ele não estava proibido, porque ele errou, de entrar naquele lugar. Então a família tinha o direito de destruir. Tinha o direito de acabar com aquela pessoa. Mas aquela pessoa, ela tinha livre acesso na cidade de refúgio, para que o caso dela fosse julgado e que ela ficasse salva e protegida ali. Amém? O assassino não podia entrar. O assassino, aquele que queria vingar, ele não podia entrar. E o assassino, ele tinha que permanecer lá dentro. Ele não podia se desviar dela, sair de lá e ir para outro lugar. Porque quando ele saísse de lá de dentro, o que acontecia? O vingador podia vir e vingar o sangue do seu parente. E eu começo a enxergar Jesus como uma cidade de refúgio nas nossas vidas. Não há cidade de refúgio maior do que Jesus Cristo. Porque eu peco, e o que eu tenho que fazer? Correr para o pastor da igreja, correr para a pastora, correr para o diácono, correr... Não. Eu não tenho que correr ao sacerdote. O sacerdote é Jesus. Eu tenho que correr em Jesus, abrir o meu coração, se verdadeiramente há arrependimento, confessar o meu pecado e permanecer em Cristo, amém? Porque enquanto eu permaneço em Cristo, o meu inimigo não vai poder tocar em mim. Ele não vai, como é que ele vai tocar em mim? Eu estou em Cristo, eu estou na minha cidade de refúgio, Jesus é o meu refúgio. E é Ele quem me protege, e é Ele quem me defende, e é Ele quem me guarda, e é Ele quem cuida de mim o tempo todo. Mas Ele só vai fazer isso enquanto eu estiver na presença dEle. Porque eu posso sair se eu quiser. Se eu quiser eu posso sair, eu posso falar, velho, não quero mais saber desse negócio de estar com Cristo, não. Agora eu quero viver outra vida, agora eu quero fazer diferente. Eu posso fazer. Não tem problema. Só que eu sei que a partir do momento que eu começo a fazer contrário à vontade de Deus, eu estou saindo da cidade de refúgio. Eu estou me expondo àquele que quer vingar. Eu estou me expondo àquele que luta contra a minha vida. Amém, irmãos? Eu já li Josué 20, né? Quem podia ficar nessa cidade? Só podia ficar lá a pessoa que tinha cometido um erro sem querer. Não é isso que nós lemos? Sem querer. Algo que não fosse planejado, não fosse... Foi sem querer que isso aconteceu. Eu não queria, mas eu cometi esse erro. Eu não planejei fazer isso, mas eu fiz. Então essas pessoas, elas podiam estar lá e serem libertas. Mas aí, vamos pensar um pouco. Se era só para quem errou sem querer, o pastor está falando bobagem, né? Deixa eu perguntar para você. Quantos aqui pecam sem querer? Você não peca sem querer. Nem eu peco sem querer. Quando a gente peca sabendo que está pecando. Ou você não sabe quando você está pecando? Ah, eu não sei que é pecado fofocar. Não, você não sabe, você não aprendeu ainda. Ah, eu não sei que é pecado ficar olhando a mina do meu amigo. Eu não sei que é pecado passar dos limites no meu namoro. Eu não sei que é pecado ficar devendo para os outros. Eu não sei que é pecado. Tadinho. A gente não sabe o que é pecado e o que não é pecado. Eu não sei que é pecado ficar desejando ter aquilo que não me pertence, ter inveja, cobiçar as coisas dos outros.
Eu não sei que é pecado quando um irmão me pede socorro ou precisa de socorro e eu não o socorro. Isso é pecado, você sabia? Você diz que tem fé, a fé sem obras é morta. Então, se você tem fé, você ama teu irmão, porque Jesus, aquele que você tem fé, ele ama a todos. Mas você tem fé, mas a pessoa passa uma dificuldade, a pessoa passa uma luta, mas a gente não ajuda. Pô, cadê a nossa obra? Para provar que nós temos fé em Deus. Então a gente peca. E quando a gente peca é o seguinte, a gente peca sabendo que está pecando. Você peca sem querer? Tem alguém que peca sem querer aí? Fala para mim, não, eu só peco sem querer, pastor. Não tem, velho. A gente peca consciente. Então agora, a cidade de refúgio que eu estava tentando trazer para nós, que é Jesus Cristo, acabou, perdemos. Concorda comigo? Porque a cidade de refúgio era para quem? Para quem era a igreja? Quem cometia um erro sem querer. Quem pecava sem querer. E agora, perdemos a bênção. Ih, pastor, ferrou, velho. Perdemos a bênção. Jesus é tão maravilhoso. Jesus é tão bom. Que, olha o que ele faz. Quando ele está lá na cruz, no madeiro, pendurado, sangrando, com os cravos na mão, ele olha para baixo. E quem ele vê lá embaixo? Ele vê lá embaixo os judeus que entregaram ele para os romanos. Os judeus não sabiam que estavam entregando Jesus, o Filho de Deus, para os romanos. Sabia ou não, igreja? Aí ele olha para baixo, ele vê os romanos. Quem são os romanos? Os romanos são os camaradas que simplesmente, sabendo que ele era filho de Deus, fizeram um julgamento injusto. Foi totalmente injusto o julgamento de Jesus. E o condenaram a morrer naquela cruz. Aí Jesus olha para eles, e o que Jesus faz? Ele fala assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles sabiam. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que eles estavam sendo injustos. Amém? E onde nós chegamos com isso? Que se Jesus, ao morrer na cruz, ele disse assim: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, e eles sabiam. Eu trago essa palavra à existência hoje. Mesmo que nós sabemos que estamos pecando, nós temos o direito do perdão. Jesus fez com que todos os pecados, todos, não há diferença, todos eles, ele colocou em uma como é que eu posso dizer? Uma condição todos os pecados, até o intencional, ele colocou numa posição de que ele não seja intencional, que ele foi cometido sem querer. Essa é a condição que acaba existindo. Você está entendendo o amor de Cristo por mim e por você? Você está percebendo isso? Quando ele cometeu esse ato na cruz, ele estava dizendo assim: eu vou perdoar todos eles. Mas ele diz para nós: esforça, tem bom ânimo. Mas não é só ter bom ânimo para trabalhar, não é só ter bom ânimo para ir na faculdade, não é só ter bom ânimo para namorar, para passear. É ter bom ânimo para ser como eu sou, porque fácil não é. Jesus falou: é fácil, é moleza? Não, ele falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está falando: não é impossível você vencer, não é impossível você a cada dia ser mais santo, andar mais em santidade, não é impossível. Mas quando você errar, eu estou aqui para te perdoar. Se você se arrepender, eu estou aqui para que você venha até mim. E o que isso traz, irmão? O que isso traz, esse refúgio que Jesus coloca
em nossas mãos. Isso tira toda a autoridade de Satanás contra a tua vida na hora que você peca. Quando você peca, você pode correr até Deus, que Ele está pronto para te guardar. E tem gente que quando peca, eu não vou na igreja hoje porque eu pequei, eu não vou fazer isso porque eu pequei, eu não posso orar porque eu pequei. Você pode orar, você deve orar, você deve de ir para a igreja, você deve de pedir perdão a Jesus, você deve de entender que Jesus é a tua cidade de refúgio. Quando o diabo se levanta e diz, eu vou pegar o fulano porque ele pecou, Jesus fala, ei, ele está na cidade de refúgio, ele está em mim, e você não vai poder tocar nele. Estar em Cristo é estar na cidade de refúgio, é estar guardado por Ele contra as obras do maligno. Você consegue perceber isso? Você consegue sentir que amor é esse? Ele nem te conhecia, ele nem me conhecia e ele sabia que eu ia ser do jeito que eu sou. Ele sabia que eu ia falhar, ele sabia que você ia falhar, mas ele lá na cruz falou, perdoa-os. Que eles não sabem o que fazem. E quando ele fez esse ato lá na cruz, ele estava dizendo assim, os outros vão pecar também. Os outros vão errar e vão errar sabendo. Mas eu sou Deus de perdão, eu sou Deus de amor. Jesus acredita em você. Amém? E aí nós lemos lá, você se lembra? Que ele tinha que ficar na cidade de refúgio. Até quando? Até o sacerdote morrer, não era? Até o sacerdote morrer. Quer dizer, chegava um dia que o sacerdote daquela cidade de refúgio ia morrer, porque ninguém é eterno. Aí o sacerdote morre. E agora, velho? O sacerdote morreu, vai embora. Agora sai daqui da cidade de refúgio. E aí o cara saía da cidade de refúgio. E tem gente que guarda ódio só por um mês, por um dia. Tem gente que nem guarda, mas tem gente que guarda ódio, rancor, mágoa pro resto da vida. Sorte do cara se quando ele saísse daquela cidade, o cara que queria vingar o sangue do parente já tinha ido embora. Ou o cara que queria vingar o sangue do parente já tinha se acalmado e esquecido de tudo. Mas se não tivesse, hein? Já pensou? Mas o que tem de bom é o seguinte. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim. Naquele tempo, eram eles que serviam... peraí, não. Li o lugar errado. Aqui, ó. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e do ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, que de sorte somos embaixadores de Cristo, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis. Amém? Ministério da reconciliação. O sacerdote morria e não havia mais reconciliação. O sacerdote morria e o cara que estava na cidade de refúgio tinha que sair fora. E quando ele saísse fora, ele podia morrer. Mas quando o sacerdote morria, e quem é o nosso sacerdote hoje? É aquele que morreu, ressuscitou e reina eternamente. O teu sacerdote está vivo. Não há como morrer e você ter que sair da cidade de refúgio. A cidade de refúgio para mim e para você, ela é eterna. Não é mais até o dia que o sacerdote morrer, é até o dia que eu morrer. Não eu, o pastor. Amém, irmão? Eu, você. Porque quando nós morrermos, o nosso sacerdote ainda vai estar vivo. Porque ele já vive. Ele ressuscitou e ele reina eternamente. Só que disse aqui também que
É o ministério da reconciliação. E você sabia que nós somos tidos como sacerdotes de Deus na terra? E aí, como é que fica isso? Nós temos que levar pessoas para a cidade de refúgio. Nós somos chamados para pegar as pessoas que estão lá fora, estão errando, estão pecando, e levarmos elas para a cidade de refúgio antes que o inimigo as tome, antes que o inimigo as pegue. Jesus fez isso por essas pessoas, Jesus fez isso por nós. Amém, irmãos? Jesus é a nossa cidade de refúgio. Vamos povoar essa cidade. Vamos pegar essas pessoas que estão errando e vamos ajudar elas a não errar mais e a estar andando com Deus. Essa é a nossa missão. Amém? Espera aí que eu estou lendo o versículo aqui, irmão. Se eu anotei alguma coisa, tem para falar dele. Amém. Esse versículo é só para provar que Jesus é nosso sacerdote. Precisa ler? Ou você acredita no que eu falei? Hã? Não precisa ler, você sabe, né? Era só isso que eu queria provar com esse versículo. Provar não, né? Confirmar o que eu estou falando. E aí eu fico pensando da igreja. Já que estamos falando de cidade de refúgio, vamos falar de locais também, né? Aí eu penso na igreja. O que é igreja? O que é a igreja? A igreja é um local de refúgio também. Se eu não venho para a igreja, eu não vou até Cristo. Eu não aprendo de Cristo. Eu não me alimento direito. A minha fé vai diminuindo, eu vou enfraquecendo. E uma vez que eu estou no mundo, mas eu não pertenço ao mundo, não é isso que a Bíblia diz? Eu estou no mundo, mas eu não pertenço ao mundo. Ou melhor, vamos falar em reino, eu estou aqui nesse reino, mas eu não pertenço a este reino, eu pertenço a outro reino, que é o qual nós temos tentado implantar na terra e vamos conseguir. Amém? Pois é. A igreja só é igreja. Eu pensei isso na quinta-feira. Na quinta-feira eu confesso para os irmãos, eu preguei meio triste, porque na quinta-feira só veio a Ellen na igreja. Eu, a pastora, o Valdevino e a Ellen, num dia de culto, quinta-feira, normal. E eu fiquei triste, sim, porque eu falei, poxa, Jesus, aqui não é uma igreja. Aqui só é uma igreja neste momento. Quando os irmãos se reúnem dentro desse prédio, para falar do amor de Deus, para viver o amor de Deus, para aprender do amor de Deus, para louvar a Deus. Aí, agora, neste momento, é uma igreja. Quando não há irmãos aqui dentro, quando não há comunhão, quando não há louvor, quando não há adoração, nada mais é do que um simples prédio. Mas quando nós estamos reunidos aqui, então, se tornou igreja. E para que nós precisamos da igreja? O que ela representaria para nós como um refúgio diante de Deus? Você já ouviu falar que existe embaixada do Brasil nos Estados Unidos? Já ouviu falar que existe embaixada da Alemanha no Brasil? Não é assim? Os países têm as suas sedes que são embaixadas. Você já viu na televisão como é? É um prédio onde lá dentro o outro país não manda. A embaixada do Brasil está nos Estados Unidos. A lei só funciona contra mim, a lei dos Estados Unidos, enquanto eu estou fora do muro da embaixada. A partir do momento que eu entrei na embaixada, não há mais
domínio americano sobre a minha vida. Alô? Está caindo a ficha? A igreja nada mais é do que a embaixada do reino de Deus na terra. Se eu preciso de socorro, para onde eu corro? Para onde o estrangeiro corre quando ele está em outro país e ele precisa de socorro? Para a embaixada do país dele. Quantas notícias nós vemos, não é? Da pessoa que perdeu o passaporte até. Pode ir preso, pode acontecer um monte de coisa, conforme a lei do país do cara. Mas ele vai na embaixada, chega na embaixada, tem socorro. Então eu tenho que correr para a embaixada do reino de Deus na terra. Eu tenho que correr para a igreja, a não ser que você não tenha mais problema nenhum. De repente o inimigo parou de te perseguir. Ontem eu aprendi um negócio legal, não lembro mais, mas aprendi um negócio legal. O pastor lá falou que o diabo ele não tem 3 missões, ele tem 6. É roubar, matar e destruir, que está na Bíblia, e perseguir o crente, tentar o crente, e qual era a outra, que alguém lembra? Bom, eu não lembro qual era a outra, mas o pastor falou era perseguir, tentar e destruir. Era, Mateus? E destruir o crente. Percebe? Agora, se ele, que é o governante lá daquele mundo, ele quer me perseguir, ele quer me tentar, ele quer me matar, ele quer me destruir, para onde eu tenho que ir? Para a embaixada de Cristo, velho. Tem que correr para a igreja. É aqui na embaixada que eu vou aprender a me defender, é aqui na embaixada que eu vou ter intercessores, é aqui na embaixada que eu vou estar vivendo em paz, segundo o reino da onde eu pertenço. Às vezes a gente pensa, mas não precisa ir tanto na igreja. Tudo bem, o inimigo não está te perseguindo tanto. Fala a verdade, acho que tem dia que ele até risca do calendário, ele fala, hoje eu não vou tentar esses crentes aqui não. Esse, hoje eu não vou tentar, deixa eles em paz. Você acha que o diabo faz isso? Você acha que tem algum dia que ele tira folga para não tentar você? Não tem. Então eu também não posso tirar folga de Deus, eu não posso tirar folga da igreja, eu não posso. Porque eu preciso me fortalecer. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque por mais que a coisa fique difícil, eu não deixo de orar, eu não deixo de dar uma consagrada, eu não deixo de vir para a igreja. Posso faltar uma vez, posso ter faltado outra, mas eu estou aqui. Eu procuro estar aqui o mais que eu posso. Amém, irmãos? Na embaixada de Cristo está o meu socorro. E o melhor de tudo, você já foi na embaixada de algum país? Não, né? Nem eu. Mas você já viu na televisão como é que é o bagulho lá dentro, mano? Vocês já viram os móveis que os caras têm? Os carros que os caras andam? Hã? Já percebeu? Só carrão, placa preta, tudo filmadão, motorista particular. Os caras estão montados na bufunfa. Porque a embaixada jamais vai ser desamparada pelo país. O país sempre vai dar o melhor pela embaixada dele. E assim é quando você está na embaixada de Cristo. Toda a riqueza, toda a glória, tudo que o Espírito Santo tem para entregar, Ele vai te entregar, não é lá na padaria. Vai lá na padaria, velho, dobra o joelho naquele banquinho agora, vai lá se alguém tiver coragem, e fica orando lá, eu quero ver se você vai pular e falar em línguas. Não vai, irmão. Sabe por quê? Não é o lugar. Você vai lá, Anderson? Não é o lugar para você ir buscar Deus. O lugar para você buscar Deus é aqui. É na igreja, na embaixada do reino dos céus. Amém, irmãos? Você quer que Cristo divida as coisas com você? Velho, Ele vai dividir aqui. Não vai ser em outro lugar que Ele vai te entregar a tua bênção. É na casa dEle. É na embaixada. Eu preciso de algo, eu tenho que buscar na embaixada.
E às vezes nós deixamos de buscar, deixamos de compreender tudo isso, e saímos da cidade de refúgio. E aí? E aí as coisas começam a acontecer na nossa vida, a gente não entende por quê. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que todas as coisas estão debaixo do Senhor Jesus. Jesus ama a igreja. Amém? Jesus ama a igreja. Irmão, nós temos que amar a igreja. Na hora que eu penso, eu fico pensando, o que seria eu sem a igreja? Você pensou que seria você sem a igreja? Como seria a sua vida sem a igreja? Como seria o mundo sem igreja? É a igreja que restaura, é a igreja que abraça, é a igreja que recupera, é a igreja. Na hora que você não aguenta mais, é a igreja que Ele vai usar para cuidar de você. Na hora que você precisar de socorro, é a igreja que Ele vai usar para te socorrer. Sabe aquele lance dos intercessores nas igrejas ficar com a mão assim? Você já viu? Às vezes eu tenho vontade de perguntar para eles, por que você fica com a mão assim? Para ver o que ele vai me falar. Sabe o que eles vão responder? Não sei. E por que você fica? Porque em toda igreja que eu vou, alguém fica. Eu sempre vi os intercessores ficar, então eu fico. A única coisa que se baseia nisso é o texto lá de Êxodo 27, quando diz de Moisés, levantar a mão, abaixar a mão, levantar a mão, abaixar a mão. E é essa aí a crença das pessoas. Só que quando Deus fez aquilo, o povo havia se virado contra Deus, o povo havia colocado Deus à prova. E Deus usou Moisés para mostrar para as pessoas o poder dele. Então, Moisés orava, levantava a mão, as coisas aconteciam. Ele baixava a mão, as coisas paravam de acontecer. Amém? Israel prevalece, Israel perde. Mas isso era para que as pessoas entendessem quem é Deus. E hoje, Deus tem uma igreja para mostrar para as pessoas o amor dele, a bondade dele. Mas Jesus amou a igreja. E nós precisamos amar a igreja. Amém, irmão? Quer mais um pouquinho ou quer que para? Tá bom ou tá ruim? Outro dia falaram para mim que quando os irmãos não dão glória a Deus é porque o culto não está muito bom. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Jesus, quer dizer então que o dia que Deus está corrigindo, o culto está péssimo, o cara não está aprendendo nada. Hã? Amém? Em Efésios, a palavra fala sobre isso que eu estou falando da igreja, ó, e do poder e autoridade de Cristo, né? Efésios capítulo 1, verso 22, diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém? A plenitude de Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Literalmente falando, se fosse para ser a pontinha da unha, ou talvez um pelo encravado na barba do cara, eu queria ser, entendeu? Já imaginou ser um pelo encravado de Jesus, mano? Entendeu? Ah, mano, pelo encravado incomoda, meu, mas estava em Jesus, velho. Ele ia dar um jeitinho, ele não ia arrancar e jogar fora. Ele é o único cara que se tivesse um pelo encravado, em vez de ficar com a pinça que nem a gente arrancando, ele ia passar a mão e falar assim, ei, eu gosto de você, pelinho, fica aí. Para de me incomodar. Amém, irmãos? Nós temos que estar em Cristo. Tá bom? Já vou terminar, tá? Você quer saber quais são as cidades? Que até agora eu não falei. São 6. Josué, capítulo 20, verso 7. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galiléia,
na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arbá, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Acho que eu vou chamar alguém para falar o montanhosa para mim. Da além do Jordão, na altura de Jericó. Acabou os montanhosa. Para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Rubem, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bassã, da tribo de Manassés. Quedes, ou Cádiz, ou mais conhecido como Cádiz Barneia, tá? Sabe o que significa? Cádiz Barneia? Lugar santo. Cádiz Barneia. Essa é uma cidade de refúgio. Cádiz Barneia. A tua igreja, o nosso Deus, a nossa cidade de refúgio pode ser em Cádiz Barneia. Só que Cádiz Barneia, agora lá vem, né? Vem uma cutucada. É lugar santo. Cádiz Barneia não é qualquer lugar. Mas a boa notícia é que sempre que a gente fala de lugar santo, vem aquele lance assim, vixe. Só que é no lugar santo que a gente tem o favor imerecido, é no lugar santo que a gente vive a graça de Deus. Amém? É no lugar santo que se eu não estou merecendo, Deus vai cuidar de mim. Se eu não estou merecendo, Deus vai me abençoar. Aonde? Em Cádiz Barneia, no lugar santo. É o lugar da misericórdia, é o lugar da graça. É na presença de Deus. Amém? Outra cidade que nós lemos, Siquém. Siquém significa costas ou ombro, tá? Eu vou ler alguns versículos aqui. Em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu disse que representava o quê? Costas, ombro. O governo está sobre os seus ombros. Lá em Lucas capítulo 15, Jesus diz assim: qual de vós que tem lá suas ovelhinhas, perde uma e não larga as outras tudo lá guardada e vai buscar a que se perdeu? O interessante é que lá em Lucas 15, a palavra diz exatamente assim, ó: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, presta atenção agora, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos, vizinhos, fala: vamos fazer uma festa aí que eu achei minha ovelha lá. Percebe? Se quem representa, ombro, está cansado. Eu tenho a ousadia de falar para você: vem para a casa do Senhor, vem para a igreja, porque Ele vai te colocar sobre os ombros. Eu não tenho força mais para vir, não tem força para vir, faz uma oração e fala: Jesus, o Senhor é o bom pastor, e o Senhor é o meu pastor. Eu não estou conseguindo sair da minha casa para ir para a igreja, Jesus, eu preciso que o Senhor me leve no ombro. Sabe o que vai acontecer? Ele vai enviar alguém vai telefonar para você para te dar carona. Eu creio no sobrenatural, irmão, eu creio no poder de Deus. Na hora que você não está aguentando, o Espírito Santo, quando tua lágrima cai, ele intercede por você. Jesus, não estou aguentando, Jesus. O pastor falou que lá na cidade de Siquém era o lugar. O nome representa costas, representa ombro. Então eu entendo que é o refúgio daquele que está cansado, aquele que o Senhor carrega nas costas. Me leva para Siquém, Jesus, porque eu não estou aguentando. Ele vai te dar força, Ele vai te trazer.
Amém, irmãos? Está acabando, é 6 cidades só, não vou falar da geografia bíblica toda. Só tem 6 cidades de refúgio, tá bom? Kiriat Arba é Hebron. Hebron significa tá difícil hoje, hein? Associação. Associação é um lugar onde se reúnem pessoas em grupo. Não é assim? Ou vamos lá na associação? Tem uma reunião na associação, tem várias pessoas na associação. E lá em Hebron, eu não queria nem falar isso porque eu não tive muita certeza, mas nos textos que eu procurei, diz que Hebron era cercada de vinhedos e olivas. E era uma cidade que tinha muita abundância de água. Aí eu comecei a ligar as coisas. Associação, lugar de comunhão. Aí eu comecei a ligar as coisas. Tinha vinho, tinha alimento e tinha água. Hebron é um lugar para aquele que está se sentindo desabrigado, que está se sentindo sem família, jogado. Eu não tenho ninguém que gosta de mim, não tem ninguém que me entende, não tem ninguém que me ama. Vai para Hebron. Ou vem para Hebron. Em vez de ficar chorando lá no canto, ninguém quer saber. Vem para Hebron. Eu tenho certeza que se você vier para Hebron, você vai encontrar uma família pronta e disposta a estar com você. Amém? Bezer significa castelo ou fortaleza. Lugar de refúgio para aquele que está fraco. Precisa estar numa fortaleza, precisa estar forte. Ramote significa alma. É o pior lugar para ficar doente. Dor na perna, velho, tira de letra, a gente dá uma mancadinha e tal. Dor de estômago, a gente toma um remedinho. Mas dor na alma, o único remédio que tem é o Espírito Santo de Deus. Não tem outro remédio para dor na alma. Amém? Entenda que Jesus representa para nós as cidades de refúgio. A igreja representa para nós a embaixada de Cristo, a embaixada do reino de Deus na terra. Então, esses lugares estão em Cristo e na igreja. Amém? Essa palavra Deus nos deu é uma palavra para nos fortalecer, é uma palavra para que a gente fale assim: ei, eu tenho o meu refúgio, eu não preciso ficar vivendo essa vida que eu estou vivendo, eu não preciso ficar levando essa vida desse jeito. Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. Eu falei Ramote, né? A última, Golã. Golã significa prisão de alegria. Não, a sua prisão é a sua alegria, ou feliz por ser um prisioneiro. Golã é o lugar que você tem que ir e permanecer. No livro de Êxodo, no capítulo de número 21, você leu? No capítulo 21, do verso 5 ao 6, fala exatamente de um escravo. Que quando um escravo ele é aprisionado em algum lugar, ele está lá servindo ao seu dono, e de repente ele resolve que ele não quer ir embora, porque lá está bom. Então aquilo que parecia uma prisão, ele percebe que é motivo de alegria. Algumas pessoas aqui talvez não consigam entender isso, mas eu sei que boa parte vai entender. Porque eu já ouvi algumas pessoas, já vieram falar comigo, já disseram assim para mim: nós pregamos que estamos livres em Cristo, mas nós estamos presos porque a gente não pode fazer nada. Sabe o que é, irmão? É que a tua carne ainda não morreu. Ela está falando mais alto do que o Espírito Santo.
É isso que está acontecendo. Porque no dia que cair a tua ficha que estar em Cristo é a melhor coisa, ainda que você pense que é um prisioneiro, você vai fazer igual esse escravo. Você vai dizer: Senhor, fura minha orelha, porque eu ficarei contigo eternamente. Porque eu não quero ir embora daqui. A hora que terminar o meu tempo, eu quero continuar com o Senhor. Até porque um dia o nosso tempo nessa terra vai terminar. E nós vamos ter que estar com Deus. O melhor lugar é a igreja. Seja qual for o teu problema ou a tua dificuldade, se estão te perseguindo, corra para a tua cidade de refúgio. Ela vai estar de portas abertas sempre. As portas abertas, as portas das cidades de refúgio, nós lemos lá que elas não se fechavam o tempo todo. Existem guardas na porta para que o vingador não entre, mas elas estão abertas. Jesus, Ele é a porta aberta para você, dizendo: entra, filho, na cidade de refúgio, porque eu te acolho, porque eu cuido, porque eu te amo. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus, amém.